E aí galera, tudo beleza? Professor Aldo por aqui. E hoje eu quero te explicar o que eu estou fazendo com esse vídeo, né? Estou fazendo uma inversão da sala de aula, onde o que tu fazes em sala, que é ouvir o professor falando, tu vais fazer na tua casa, e o que tu fazes geralmente na tua casa, tu vais fazer em sala de aula. Como assim, Aldo? Estou gravando esse vídeo exatamente para te falar do ciclo de vida de operação de serviço, e esse ciclo de vida tu já vais com esses vídeos tu vais conseguir já entender o que eu te explicaria em sala, e quando tu fores para a sala de aula, para a turma de quinta, na quinta, e para a turma de segunda, é claro, na segunda, tu vais fazer uma dinâmica, um exercício, uns formulários com questões, enfim, isso aí eu ainda vou decidir para frente. Mas inicialmente o que eu estou fazendo aqui hoje é exatamente gravar os vídeos que vão contemplar o conteúdo sobre o ciclo de vida de operação do serviço, ok? Daí tu vais ter o tempo que tu podes ter na tua casa para fazer isso, para fazer esse estudo prévio, e depois ir para a sala de aula, e aí a gente vai tirar as dúvidas, resolver exercícios e tudo mais, ok? Para que tu possas ter de uma forma mais absorver de forma mais fácil, de repente, esse conteúdo. Com os vídeos aqui, tu pode me pausar, tu pode voltar, né? Faz anotações ali sobre as principais dúvidas. É claro que se tu levas já para a sala de aula as dúvidas que tu tens sobre o assunto, é mais fácil e é mais assertivo de fazer a correção e de, ou não só corrigir, mas de te explicar algo que tu não tenhas entendido com esse vídeo. Beleza, pessoal? Então, vamos começar a falar aqui de operação de serviço, lembrando, sempre gosto de fazer uma volta ali, uma retrospectiva do que já foi visto. Nós já vimos os ciclos, o que é a ITIL, quais são os seus benefícios, por que implantar a ITIL, né? E descemos para o ciclo de vida de cada uma, aprendemos que cada ciclo de vida da ITIL ela é composta por processos e atividades. Já trabalhamos o ciclo de estratégia do serviço, o ciclo de transição do serviço, que foi finalizado na aula passada, e antes dele falamos sobre o ciclo de desenho do serviço, e agora vamos entrar no ciclo de estratégia do serviço. Beleza, pessoal? Então, como eu disse, com o vídeo é mais tranquilo, tu pausa ali, tenta entender de novo. Então, vamos fazer mais essa abordagem, né? Eu já venho fazendo mais abordagens diferentes com vocês, então vamos fazer mais essa para verificar qual delas é mais eficiente para o teu modelo de aprendizagem. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos começar a falar do ciclo de operação do serviço, né? O que envolve esse ciclo de operação do serviço? Envolve exatamente coordenar e executar as atividades e processos necessários para fornecer e gerenciar para os usuários e clientes do negócio dentro de um nível de serviço especificado e acordado. Aqui é importante tu lembrar que quando a gente fala de um nível de serviço especificado, tu tens que te remeter ao ciclo de desenho do serviço. Lembra que lá no desenho do serviço a gente tem o processo de nível de serviço, que é exatamente o processo que desenha o nível de serviço que o teu serviço vai prestar a um cliente. Então, aqui tu vais perceber o quê? Que os ciclos de vida, eles têm total relação entre eles, né? E repetindo, quando eu digo fornecer e gerenciar serviços dentro de um nível de acordo de serviço, é exatamente aquele nível de serviço que foi pensado lá na fase de desenho do serviço, né? O ciclo de operação de serviço também é responsável pelo quê? Por gerenciar toda a tecnologia necessária para fornecer os suportes aos serviços. Bem, a operação do serviço é uma etapa essencial desse ciclo de vida do serviço. Por quê? Eu te explico por quê. Se a operação do dia a dia dos processos não for corretamente conduzida, controlada e gerenciada, mesmo com os processos bem desenhados, bem implementados, vai gerar pouco ou nenhum valor para o cliente final. Ok? E aí eu preciso te falar agora, te introduzir sobre alguns conceitos básicos que são importantes, né? É importante que tu saibas, por exemplo, que a operação do serviço é responsável pelo cumprimento dos processos que vão otimizar os custos
e a qualidade no ciclo de vida do gerenciamento de serviço. A operação do serviço ela vai precisar garantir que os clientes alcancem os seus objetivos, e quando eu falo de cliente, eu posso estar falando tanto de pessoa quanto de empresa, né? Isso é tranquilo. Mas, Aldo, como alcançar o equilíbrio na operação de serviço? É uma pergunta que é bem peculiar sobre como alcançar esse equilíbrio. Primeiramente, a gente precisa lidar com um determinado conflito, né, entre manter as situações atuais e reagir às mudanças no ambiente técnico e de negócio. O que isso quer dizer? Que deve-se tentar alcançar um equilíbrio entre as prioridades conflitantes. Lembra que eu te falei sobre essa questão de prioridades conflitantes? Quando a gente estava falando exatamente com relação a mudanças que são solicitadas. Nem toda mudança é prioritária para o negócio. Quando a gente faz uma análise do negócio em si e avalia aquelas mudanças que estão sendo solicitadas, a gente precisa ter um comitê, alguma coisa que vai analisar aquelas mudanças e vão verificar se elas de fato são necessárias, e a partir do momento que decide que são necessárias, vamos priorizar. E dentro dessa estratégia de priorização, é preciso ter muito cuidado no sentido de equilibrar as prioridades que são conflitantes entre si. Um segundo ponto é alcançar a organização de TI, em que a estabilidade e a resposta estejam em equilíbrio. Como assim, Aldo? A estabilidade e a resposta estejam em equilíbrio. Esse ponto está relacionado com a receptividade à mudança, ao mesmo tempo em que vai assegurar uma estável infraestrutura para a execução do serviço. A gente está ali apto, receptivo a mudanças, a receber mudanças, mas ao mesmo tempo a gente precisa fazer com que a estrutura do serviço também esteja estável. Um terceiro ponto de equilíbrio que precisa se alcançar é o equilíbrio ideal entre custo e qualidade. Ou seja, estar preocupado com a qualidade do serviço entregue ao cliente, mas ao mesmo tempo é importante e essencial o cuidado com os custos relacionados à tecnologia e principalmente mão de obra, né? O gestor de tecnologia da informação, ele precisa estar ciente que há um orçamento que foi definido pela alta gestão para ser investido em tecnologia, mas sempre lembrem-se, lembra quando eu falei de governança de TI? Exatamente, a alta administração ela dá o norte, ela define a estratégia da organização e TI tem que caminhar junto. E o orçamento que é disponibilizado para a área de TI, para fazer investimentos, esses investimentos têm que estar convergindo para as metas de negócio da organização como um todo. Por fim, é preciso alcançar um equilíbrio adequado entre o comportamento reativo e proativo, que a gente já falou na aula passada sobre esses tipos de comportamentos, né? Quando uma empresa é reativa ou proativa. Nesse ponto de reação, a gente precisa de reatividade ou proatividade. Ambientes reativos reagem a gatilhos, né? Esse perfil de ser reativo, nesse caso, pode até ser considerado, muitas das vezes, como negativo. Por quê? Quando pensamos na relação com o cliente. Pois o que se espera de um fornecedor é atuar na frente das necessidades do cliente. Ou seja, está sempre à frente, não esperando ali alguma questão para poder executar alguma ação. Nesse momento, quando a gente perde, isso aí é o que a gente chama de time to market, né? Tempo de mercado. Quando a gente perde esse time to market, a gente pode exatamente estar ferindo a nossa relação com o cliente, porque o cliente quer que a gente, como fornecedor de serviço, esteja sempre à frente oferecendo qualidade e quer ter confiabilidade no serviço que é recebido por eles. Então, por isso, um perfil reativo de fornecedores de tecnologia da informação é visto como um ponto negativo. Já os ambientes proativos são considerados positivos,
Porque eles vão permitir para a organização manter uma vantagem competitiva em um ambiente de constante mudança, né? Bem, esses são os pontos que ajudam no alcance de um determinado equilíbrio da operação do serviço, né? A gente viu lá no início do tópico, a gente queria avaliar como conseguir esse equilíbrio. E por esse motivo é importante que o pessoal da operação do serviço estejam envolvidos no ciclo de desenho do serviço, transição e, quem sabe, se necessário e possível, também na estratégia do serviço. Beleza, pessoal? Agora, vamos começar a introduzir sobre os processos do ciclo de vida de operação do serviço, ok? Existem alguns processos que são chaves, que devem ser conectados para quê? Para proporcionar uma estrutura de suporte de TI global e, claro, eficaz. Quais são os processos da operação do serviço, Aldo? A gente começa a falar de um. Lembrando que neste momento, a gente tem depois descer de forma mais específica, mas neste momento eu estou introduzindo cada um dos conceitos, né? Qual é o primeiro processo da operação do serviço? O primeiro processo da operação do serviço é o gerenciamento de eventos. O que esse processo faz? Ele faz um levantamento de todos os eventos que ocorrem na infraestrutura de TI, a fim de monitorar o desempenho, né, desde que seja regular, e isso, claro, pode ser automatizado, né? Esse desempenho, tu tens um serviço prestado, tu vais monitorar o desempenho e tu não vais ficar fazendo isso ali na mão, como digo. A gente precisa, de fato, automatizar. Eu posso te dar um exemplo, inclusive. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um cliente em Belém, o qual nós fomos responsáveis por estruturar toda a rede e implantar serviços de rede como Firewall, Proxy, VPN, autenticação e arquivos, né? Nós implementamos um sistema lá chamado Zabbix, que monitora essa estrutura do cliente, né? Toda essa estrutura montada por nós. Se há qualquer incidente, automaticamente é criado um evento e disparado para o nosso e-mail, avisando, por exemplo, como é que posso ver? Um exemplo básico disso aí é a alta latência em um link de internet, né? Nesse sentido, eu preciso fazer uns testes rápidos para garantir que não é, por exemplo, o meu serviço de firewall que eu implementei lá que está causando essa latência, e sim, talvez, a própria operadora que esteja com problema lá. Entende? Percebe? O meu serviço foi configuração de todos os serviços de rede ali, que pode ser o quê? Impactado por um serviço de um terceiro. Então, eu preciso garantir que não é o meu serviço que está dando essa latência. O que é essa latência, né? São perdas de pacote, são demoras no pacote, o que pode ocasionar, por exemplo, alguns problemas com acesso à internet, enfim, envios de arquivos, né? Isso aí que minha aplicação faz é um evento e eu sou acionado de forma o quê? Proativa. Sou informado de forma proativa por e-mail e consigo atuar antes que o cliente até note. Isso aí, por exemplo, deu alta latência lá, antes do cliente me ligar e dizer, pô, Aldo, a gente está com a internet aqui lenta. Eu já ligo lá e digo, eu detectei aqui que tem uma latência no link de internet de vocês, da empresa X, e não está sendo ocasionado pela nossa rede interna. Vocês precisam entrar em contato com o fornecedor e fazer essa reclamação. Ok? Continuando, o próximo processo aqui é o processo de gerenciamento de incidentes, né? Qual é o foco desse processo? O foco desse processo é restaurar o mais rápido possível o serviço para o cliente, de modo que essa falha tenha um impacto mínimo no negócio, né? Um exemplo simples disso seria, imagina o seguinte, que você é o departamento de TI de uma pequena empresa e o departamento financeiro ficou sem acesso à rede, né? E com isso não estava conseguindo gerar a folha de pagamento do mês. Isso é um problema seríssimo nas organizações, né? Imagina, tu tá numa empresa e daí se o departamento financeiro não consegue gerar a folha de pagamento, tu não recebe no dia, por exemplo. Então é claro que tem até uma motivação maior aí para tu correr atrás desse problema e resolver logo, né? Quando tu foste lá no departamento verificar o que estava acontecendo, tu identificou que o problema era o switch, por exemplo, da sala, a switch da sala lá tinha queimado, né? E precisava de troca urgente.
não tinha outro na empresa, assim, daqueles sobressalentes, digamos assim, que tu tinhas lá no teu estoque da TI, não tinha outro, precisava ser comprado de fato. E o que tu fizeste? Como solução de contorno, correu lá na sala dos estagiários, tirou o switch dele lá, instalou lá no serviço, lá no departamento financeiro e restaurou o serviço, né? Porque naquele momento você pôde visualizar o impacto daquela operação para a empresa era muito maior do que da operação que estava fazendo, pelo menos, por exemplo, no setor dos estagiários, né? Resolveu o incidente, tu vais aprender mais à frente que a gente precisa diferenciar incidente, problema e requisição de serviço, mas tu resolveste o incidente com uma solução de contorno, né? Deste uma solução de contorno, buscaste um outro switch em outro lugar e parou o serviço lá, mas ok, no teu grau de prioridade, aquela parada lá no outro departamento era aceitável para você restabelecer o serviço em um setor, digamos, mais importante para a organização, pelo menos naquele momento, né? Então, essa questão de o processo de gerenciamento de incidente, ele é exatamente para isso, restabelecer o mais rápido possível o serviço para um cliente. E aí a gente vai para o processo de atendimento de requisição. Como eu te falei, processo de lidar com atendimento à requisição de serviço de usuário, proporcionando para ele um canal de requisição, informação e atendimento da requisição. É importante que tu saibas definir a diferença entre requisição e incidente. A requisição é todo pedido para atender algo que não está impactando no serviço do usuário. E incidente é algo que precisa ser resolvido por estar causando algum prejuízo, mesmo que seja pequeno, para o usuário do serviço, como, por exemplo, lentidão de internet, né? A internet está lenta, não parou, mas está lenta, então está causando um pequeno prejuízo para o nosso usuário final. Por isso que você precisa saber fazer essa diferença desses conceitos, tá? Pode ser que venha na prova de repente. Mais um processo é o processo de gerenciamento de problema. Ele vai incluir todas as atividades necessárias para descobrir a causa raiz daqueles incidentes lá que eu te falei, né? Lembrando, incidente é o quê? Toda a parada de serviço causando algum impacto, né? O problema, ele surge a partir de um incidente, porque a partir do momento que nós temos um incidente que não tem ainda no banco de dados de erros conhecidos uma solução, ele se torna um problema. Então, a gente mantém o registro do incidente aberto, abre um registro de problema, porque ele vai ter, dentro do registro de problema, terão todas as atividades para conseguir descobrir a causa raiz do incidente. E para quê? Para determinar a solução definitiva, né, desse incidente e fechar o problema e fechar o incidente em sequência. Quando eu estiver falando dos processos de forma mais específica, nesse momento da introdução, tu vais entender que um incidente pode ser fechado antes de fechar um problema. Mas isso a gente vai deixar para o próximo vídeo, talvez, ok? O próximo processo é o processo de gerenciamento de acesso, que é o processo que permite que os usuários autorizados acessem um serviço enquanto, claro, que o acesso de usuários não autorizados é impedido, né? Se é o gerenciamento de acesso, o acesso que é o usuário que tem acesso, o acesso dele vai ser liberado, e aqueles que não têm a permissão de acesso, o acesso vai ser impedido. Bem, falamos de todos os processos do ciclo de vida de operação do serviço. Agora, vamos falar das atividades relacionadas a esse ciclo de vida de operação. Algumas atividades comuns, por exemplo, vai ser a atividade de monitoramento e controle. Com essa atividade é que a gente vai poder fornecer o quê? Um suporte e analisar como o serviço pode ser melhorado, né? Monitoramento e controle. Lembra? O monitoramento e controle está dentro de todo o ciclo de vida do serviço. Dentro de todo o ciclo de vida do serviço, a gente vai ter o monitoramento e controle exatamente para a gente poder analisar e poder melhorar o serviço ou avaliar aqueles gargalos, analisar e identificar gargalos para serem melhorados, né? A próxima atividade é a atividade de
operações de TI. Como o próprio nome sugere, essa atividade cumpre todas as atividades operacionais do dia a dia, aquelas que são necessárias para gerenciar a infraestrutura de TI. Pode ser o que? Atividades relacionadas à implementação ou de banco de dados, confecção de relatórios, verificação dos servidores, atividades de fato operacionais, ok? E a gente tem a atividade do gerenciamento de instalações e do centro de processamento de dados. Essa atividade ela vai estar relacionada com o gerenciamento do ambiente físico das operações de TI. Avaliar os riscos, analisar como elas podem ser melhoradas e, claro, também o gerenciamento de energia. Tá, pessoal? Então, te falei aqui sobre a introdução do processo de operação do serviço, sobre os processos em si, quais as características de cada um deles e as atividades que estão relacionadas ao ciclo de operação de serviço. No próximo vídeo a gente desce mais nesse sentido e aí você vai conseguir ter as características e as especificidades de cada um dos processos que foram introdutoriamente citados anteriormente. Beleza, galera? Então, espero que tu possas ver essa aula, pausar, voltar, anotar